A paz do Senhor a todos. Enganos espirituais revelados. O povo de Deus deve adquirir conhecimento. Estudo número 8. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. A fidelidade e o zelo na pregação. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 2 Pedro 3, 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Dando continuidade ao estudo sobre avatares, com pouco conhecimento dos labirintos do assunto, mas trazemos notícias verídicas e testemunho de alguns fatos incríveis que já se manifestam em nossos dias. Antes, precisamos declarar que todos nós que vivemos em fidelidade com Deus e Jesus Cristo, estamos seguros e protegidos de qualquer ameaça futura que há de vir. Esses acontecimentos que vamos expor estão no domínio intocável do nosso Deus e, estando com Ele, nada temos a temer. O 6º milênio já está praticamente concluído e brevemente o arrebatamento da igreja selará o seu fim com o início da 70ª semana profética de 7 anos de Daniel, em que a maior parte do Apocalipse se cumprirá. Eis a nossa real proteção. Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmo 17, 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Romanos 8, 36 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Em 1943, foi iniciada uma atividade científica de reproduzir em máquinas ou robôs componentes cerebrais humanos com propósitos de pensar, visando atuar substituindo a mão de obra humana nas áreas econômicas, industriais, ambientais, bélicas, espaciais, religiosas, saúde e outras. Os resultados das ações são inimagináveis. Trata-se da formação de uma inteligência artificial que já sentimos alguns efeitos com o uso de robôs, substituindo homens nas indústrias, vozes e imagens de pessoas transferidas para outras em práticas de estelionatos. Perplexos, constatamos em um vídeo de um suposto culto religioso realizado em uma igreja na Alemanha, sendo que 4 avatares na forma de 2 homens e 2 mulheres substituíram os músicos e pregadores humanos e pregaram para mais de 300 pessoas em 40 minutos na igreja, numa convenção de fiéis. O meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Foi realmente um evento impressionante que jamais poderíamos imaginar. O avatar foi projetado em um telão da igreja com aparência feminina e apresentou-se como pregadora da primeira inteligência artificial, disse o seu nome e afirmou que ele não é humano verdadeiro e que a sua voz e a sua imagem também não são reais.
pois se identificou como um avatar de inteligência artificial criado por ferramentas de última geração. Ainda disse que o seu esboço foi escrito pelo chat GPT. Agora, as coisas muito ocultas começam a ser esclarecidas e as profecias vão sendo reveladas e antes inadmissíveis. A partir de agora, as profecias começam a se cumprir velozmente. Em nossa consideração, a possível conexão dessas ações com o futuro, com o governo mundial, eis o falso profeta revelado em Apocalipse 13, 11 a 17. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nota: não nos afastemos da Bíblia, nem de Deus, pois um religioso versado em idolatria excluiu Jesus Cristo como o único mediador da Bíblia entre Deus e os homens e transferiu a sua mediação para a sua igreja de deuses pagãos, mas a volta de Jesus não tarda. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nota: Oséias 11,7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Mateus 22,14, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 2 Timóteo 4, 3 a 5, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Há religiosos que fazem juramentos de levar a vida em castidade sexual sacrificada, mas somente na França consta uma grandiosa obra de 216 mil casos de pedofilia praticados por santos religiosos, e há muitos daqueles que não se sensibilizam e seguem em obediência a esses santos de falsidades espirituais. Efésios 5, de 5 a 11, diz que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. 1 Coríntios 5, 11. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde. Nada sabem os que trazem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. 1 João 5, 21. Guardai-vos dos ídolos. Amém.
1 Coríntios 10, 14 a 33. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Êxodo 23 a 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem lhes darás culto. Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não deixe a sua salvação para amanhã. Aqueles que estão em pecados e desorientados, achando que não há mais tempo e nem esperança de salvação, arrependa de seus pecados. Creia no amor de Deus e na salvação que só há em Jesus Cristo, que veio para os doentes e pecadores. Abra seu coração e receba Jesus Cristo, fazendo esta oração da salvação instantânea, falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e o único Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.